todos e todas. É um grande prazer estar aqui em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me chamo Regiane Lima, sou psicóloga registrada no CRP com o registro 17.882. E estar aqui nesse momento na Câmara Municipal de Morada Nova para falar sobre esse projeto tão importante que a Igreja Adventista desenvolve há pelo menos 20 anos em suas igrejas em todo o país, bem como em 8 países da América do Sul. E essa semana nós estamos com o desenvolvimento de palestras, de mobilização social, para conscientização, educação, prevenção e também iniciativas de cuidado da população acerca do tema violência psicológica. E a Igreja Adventista realizará agora, neste sábado pela manhã, uma ação nas ruas de Morada Nova, ali no Sinal da Galvão, distribuindo panfletos onde a população terá acesso a informações como identificar esse tipo de violência. Um tipo de violência sutil que está presente nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares, nas redes sociais, bem como nos seus domicílios. E identificar esses sinais quando você, por exemplo, tem um relacionamento afetivo com pessoas que são abusadoras, é muito complicado de identificar muitas vezes, porque além de um vínculo afetivo, pode ter um vínculo ali econômico, pode ter uma necessidade que está muito além do entendimento, por exemplo, de familiares e amigos que se perguntam por que essa pessoa se mantém nesse tipo de relacionamento tóxico ou abusivo. A gente sabe que, muitas vezes, aquela situação em que a pessoa está subjugada, além de envolver esses aspectos que eu já citei, como os fatores afetivos e econômicos, a gente tem também os aspectos da história da pessoa, que acaba perpetuando esse tipo de prática por insegurança, por dificuldades com autoestima, por já ter um histórico de vida que contempla esse tipo de comportamento ali desde a infância, em ambientes em que os pais também vivenciaram esse tipo de situação. Então, o assunto é bem delicado e, por isso, que nós desenvolvemos, através da Casa Publicadora, materiais informativos como essa revista, que os senhores receberão, para ter um conhecimento acerca de podcasts, matérias dessas revistas que falam sobre o assunto violência contra o idoso, violência nas redes, a importância de identificar se você também pode estar sendo uma pessoa abusadora, uma pessoa tóxica na sua relação. E a gente convida a todos para sábado de manhã, né, participar dessas iniciativas da igreja, bem como também de palestras que serão realizadas na própria igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela fica na Avenida Manuel de Castro Filho, número 760, e será um prazer receber a população de Morada Nova para aprender um pouco mais sobre essa problemática que afeta tantos lares, afeta tantas famílias, jovens também. Inclusive, eu percebi que tem uma pauta aqui de um projeto de lei sobre educação nas redes sociais, já que esse é um ambiente muitas vezes hostil e onde a violência psicológica muitas vezes está presente nos discursos, na dificuldade das pessoas opinarem, na dificuldade de as pessoas poderem expressar aquilo que estão vivenciando, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de Vossas Excelências possibilitarem esse momento, e reforço a importância de iniciativas que contribuam para que o CREAS, por exemplo, que é um centro que recebe pessoas em situações de vulnerabilidade impactadas, né, digamos assim, pela violência psicológica, violência física, esse centro seja cada vez mais valorizado e cada vez tenha mais recursos para dar suporte a essas pessoas que estão passando por esse tipo de violência. A gente indica aqui o Disque Denúncia, o número 180, para as pessoas que estão em situações de risco, seja por violência psicológica, porque a gente sabe que
às vezes a violência física, ela tem início com uma violência psicológica. Ninguém simplesmente acorda e diz, vou bater, vou prejudicar, né, o meu cônjuge, ou o meu pai, ou a minha mãe. Então, para essas pessoas, existia um cenário anterior. Para essas pessoas, existia ali toda uma manipulação, toda uma situação de controle. E, inclusive, um dos sinais que a gente percebe como bem característico de violência psicológica é controles de redes sociais, controles de senhas, humilhação ou brincadeiras sutis de crítica ou descredibilizando o discurso, a opinião da pessoa. Você só fala besteira. Né, aquela coisa que às vezes parece um tom de brincadeira, mas o que diferencia, por exemplo, de um abuso, um relacionamento tóxico, de uma simples opinião, uma brincadeira de fato, é a frequência e a intensidade com que isso acontece. Então, se você tem um relacionamento em que a sua opinião é sempre tratada como uma bobagem, uma besteira, ou, por exemplo, humilhações, né, que podem ser privadas, ou mesmo em ambientes públicos, a pessoa também se mostrar sempre agressiva na hora de impor a opinião dela, como se fosse, esse é meu jeito de ser, eu sou assim. Você sabe que eu tenho um temperamento forte. E há uma confusão, realmente, entre o que é realmente uma expressão de raiva ou é de fato, uma forma de impor, de forma violenta, embora sutil, a opinião, a sua própria opinião. Uma outra característica da violência psicológica é também colocar a pessoa como se ela fosse, ela tivesse enganada sobre fatos reais. Muitas vezes, a pessoa que é abusadora, ela diz, não, isso que você viu foi só uma impressão. Não, isso não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Você está inventando isso para poder a gente brigar. E a própria pessoa que sofre abuso, ela começa a duvidar de si mesma. Ela diz, não, mas será... E aí, com o tempo de abuso, a pessoa vai perdendo a confiança em si mesma, a capacidade de perceber e analisar as coisas. E isso é muito delicado, porque prejudica a autoestima e a autoconfiança. E uma coisa que acontece com, por exemplo, uma mulher subjugada num relacionamento, é que ela vai começar a pisar em ovos nessa relação por medo de expor sua opinião e de falar o que pensa e acabar sendo humilhada, sendo desvalorizada e descredibilizada naquilo que fala, perdão. Então, a gente espera que, quanto mais informações nós tivermos e pudermos contribuir para as pessoas, crianças, adolescentes, idosos e mulheres, que são, né, mais vulneráveis, digamos assim, que a conscientização dessas pessoas, ela fortaleça ainda mais para que ela sinta-se capaz de procurar ajuda, porque muitas vezes há uma crítica da família e dos amigos, como você pode se manter? E, como eu já falei aqui, às vezes é um enlace tão ambíguo entre eu amo essa pessoa e essa pessoa me trata assim. Ela me traz momentos de afeto, mas eu percebo que quando ela está mal, ela está irritada, ela é grossa comigo. E é muito diferente grosseria de comportamentos que perpetuam a subjugação de uma pessoa. Então, até às vezes, para o abusador diferenciar isso é complicado. Por isso que a ajuda profissional é tão importante, por isso a indicação de procurar psicólogo, psiquiatra, para poder trabalhar essas questões, porque eu agradeço. Vou até tomar só um golinho aqui. A importância dessa conscientização e da busca por ajuda profissional, às vezes evita o rompimento de um relacionamento, evita também
o desgaste ainda maior, porque as consequências de um relacionamento abusivo é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno pós-traumático, porque muitas vezes a agressão ela passa a ser física também. Então, antes que isso aconteça e antes que se perpetue isso, é importante a ajuda profissional. As pessoas acham que só terminar o relacionamento, a pessoa, claro, pagar pelo que faz é suficiente, mas se a pessoa não compreende o impacto das ações dela na vida do outro, vai só mudar de relacionamento e vai sempre ser aquela pessoa que vai infligir violência, seja psicológica, seja física, e vai ser uma história sem fim, porque se faz muito necessário o resgate da saúde e também o resgate do entendimento da conscientização dos impactos negativos de atitudes abusivas e violentas. Bem, é isso. Eu agradeço a oportunidade e eu mais uma vez reforço a importância desse espaço de que a população de Morada Nova possa conhecer mais sobre esse assunto, para cuidar de si e também saber onde procurar ajuda. Eu agradeço também a oportunidade da Câmara em poder receber a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para falar sobre isso. E fico à disposição também, se a tribuna quiser fazer alguma pergunta. Primeiro, a gente que agradece sua presença, agradecer esse trabalho extraordinário que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz no nosso município. Para nós é uma honra recebê-la aqui. E nós vamos aqui deixar aberto para as vereadoras e os vereadores que quiser fazer alguma pergunta para Vossa Excelência, que quiser fazer algum questionamento, e pode ficar à vontade para responder. Tá bom? Obrigada. Vereadora Jane. Bom dia a todos. Regiane, bom dia. Primeiro, muito obrigada pela sua presença, sua disposição de estar aqui. Agradeço também a todas as meninas que fazem parte do grupo, Quebrando o Silêncio. Então, nossa obrigada. É um assunto de tal relevância, porque assim, a gente tira sempre um momento para falar sobre, com um olhar mais voltado para esse assunto. Só que é um assunto corriqueiro, de todos os dias. E você abordou vários temas, vários pontos aqui que eu gostaria de participar. Claro que vai perdendo, porque a gente tem que lhe ouvir, mas a questão assim, da importância de identificar o abuso, a importância de saber qual foi a origem. Sempre o abusador, ele tem um antecedente, ele começou de algum lado. Assim também como a vítima, ela também, a algum momento de sua vida, ela aprendeu que alguns tipos de abuso é normal. Um exemplo de hoje é como os pais criam seus filhos de forma muito rígida, com muita punição, com muitas críticas. Aquela criança, ela vai se acostumar, provavelmente no futuro, ela vai ser uma dessas vítimas. Provavelmente ela vai se relacionar com um abusador, aonde ela não vai reconhecer o seu próprio merecimento, aonde ela ainda vai se culpar por não ser tão importante ou tão relevante para aquela pessoa. Então, é tão importante assim você identificar, e você falou no ponto assim familiar, onde os amigos, onde as pessoas que têm convivência, elas identificam e lhe julgam porque você não consegue sair daquilo. Como se você, Só que tem um outro lado que é tão terrível quanto, que é quando a vítima tem conhecimento, quando ela abre o olho e reconhece que ela vive num relacionamento abusivo, porém o abusador é aquele disfarçado. É aquele que na frente das pessoas, ele é maravilhoso, ele trata bem, só que por trás das telas, digamos assim, ele é aquela pessoa que inferioriza, que faz uma crítica na roupa, que coloca para baixo, que sempre está desmerecendo, nunca você é suficiente, e como você bem falou, chega uma hora que aquela pessoa ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo a segurança, ela vai ficar, a partir da insegurança, ela vai se afastando, ela vai se sentir com menos merecimento, ela vai rompendo o seu ciclo de amizade, ela vai vivendo exclusivamente em função do abusador.
onde ela, todo o tempo, ela vai se provar, ela vai querer ganhar o reconhecimento do abusador, ela vai querer melhorar, ela vai querer se arrumar, e cada vez que ela for ganhando isso, ela vai receber uma crítica, e ela vai se inferiorizar mais ainda, e assim fica um ciclo infinito entre o abusador e a pessoa vítima disso. Então, assim, o importante, o apoio, não só da família, da igreja, porque a partir do momento que você reconhece, ou que um amigo reconhece, que acende aquele sinal de alerta, mais importante do que isso é o próximo passo, é sair desse ciclo, porque não basta só romper um relacionamento abusivo, porque uma vítima ou um abusador sem um tratamento, ele vai cair em próximo relacionamento, o abusador vai continuar sendo abusador e a vítima provavelmente pelo ciclo, pelo seu senso de merecimento, ela vai sofrer de novo com um relacionamento abusivo. Então é um caminho longo a ser percorrido. O assunto é muito relevante, tem que ser todos os dias debatido, não só, e mais uma coisa, nós enquanto mulheres, nós sabemos de todas as nossas lutas e de todas as coisas que enfrentamos no trabalho, na escola, em tudo, e nós somos diariamente julgadas. Um exemplo é que a gente tem diversos assuntos, diversas vezes, diversos assuntos voltados para esse tema. Nunca vem uma mídia. Ontem eu quero até parabenizar a vereadora Gleide pelo evento que ela encabeçou, que ela fez acontecer e que, infelizmente, por uma trágica coincidência, nós não podemos estar presentes enquanto bancada feminina, mas ela sabe o apoio que ela já teve em tudo. As mulheres de Morada Nova sabem. Um exemplo, a Câmara, assim, o ano passado, começamos o movimento, no dia de entregar os absolventes, as coisas, só pôde estar presente a vereadora Gleide e a vereadora Nayara. A vereadora Nayara, enquanto oposição, sabe que ela fez parte e ela fez acontecer tal qual a gente. Mas ontem, infelizmente, a mídia se aproveita de tudo que envolve a mulher e faz o quê? Virar uma intriga. Então, o nosso papel enquanto mulher é toda hora testado, julgado, criticado. É como se a gente servisse para criar briga, para criar atrito, para criar disputa, desmerecendo a luta que é tão justa. E é uma coisa assim, milhares de mulheres denunciam, mas milhares de mulheres morrem sem denunciar. E outras milhares de mulheres morrem após fazer uma denúncia. Por quê? Porque o passo seguinte não é dado, a proteção à vítima. Então, assim, é um mundo, é um universo de coisas assim, que é só você mergulhando profundamente, você entende. E você para de julgar tanto a vítima que não consegue sair, quanto aquela vítima que cala, aquela vítima que faz o alarde. Você tem que aprender a acolher, porque isso é um problema psicológico. O abuso vem de forma financeira, patrimonial, sexual, físico, e o emocional, ele amarra tudo. Por quê? Porque ele isola a pessoa e deixa dependente. Então, parabéns, é um assunto muito bom a ser abordado, é uma campanha que tem que ser defendida diariamente, para que nós, mulheres, aprendamos que o nosso lugar de merecimento, é por esforço e não por proteção de alguém, por indicação de alguém ou porque nos relacionamos com alguém. Então, do mesmo jeito que a gente sabe a nossa luta, a gente tem que saber acolher as outras mulheres, a julgar menos e defender mais. A causa, a sororidade é isso, é você acolher, é você fortalecer, porque uma mulher ela não pode servir de escada, nem para homens, claro, e nem para outras mulheres. Ela tem que servir de parceria para agregar essa luta que é de todas nós. Então, parabéns e muito obrigada. Excelente, excelentes palavras. Eu não sei nem como é que eu peço, presidente, aqui para falar agora. Não marca o tempo, não. Não, pode ficar à vontade. Depois de Vossa Excelência, a vereadora Gleide. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a psicóloga Rejane, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até que eu conheço aqui, né? Acho que todos os componentes aqui que estão nessa casa, parabenizar pelo trabalho que eu vi crescer e continuar em nossa cidade, e saber que se fortalece em grandes temas como nós temos aqui. Eu lembro quando eu era mais nova, e saber que ainda continua existindo, né, o clube dos desbravadores, agora os aventureiros, atingindo todas as classes, né, de idades e integrando a sociedade em meio a temas que a gente precisa vivenciar na prática.
Então, assim, quero parabenizar também a vereadora Jane, que deu uma aula, juntamente com a psicóloga. Eu acho que é isso que a gente passa, eu acho que todos nós ou vivemos ou conhecemos alguém que já viveu esse tipo de violência, seja ela relacionada à mulher, seja ela relacionada ao idoso, como você colocou muito bem, as crianças que estão muitas vezes no meio, inseridas nessas formas de violência, e nós temos que cada vez mais nos darmos as mãos e saber que a gente precisa tirar da sociedade esses fatos que acontecem no dia a dia. E de que forma nós vamos lutar para conseguir, Jane, introduzir nessa nova geração, nessas pessoas também que já são maduras e que praticam essa forma de violência, para que a gente prove e consiga quebrar esse elo que bloqueia muitas vezes a parte de simplesmente denunciar. Porque existe um abismo muito grande onde você sofre a violência até você denunciar. E também, como a vereadora Jane colocou muito bem, o próximo passo, depois da denúncia, aí. Né? Porque a televisão está aí, o jornal está mostrando o que acontece. Então, assim, a violência psicológica, ela às vezes é um elo, como você botou muito bem, para se acontecer as outras diversas formas de violência que nós temos inseridas na sociedade, seja elas voltadas à mulher ou não. Então, quero só parabenizar e que pode contar com essa casa, pode contar com esse espaço, com as vereadoras e os vereadores, que eu tenho certeza aqui que a gente tem um espaço aberto para acolher temas tão importantes. Meu muito obrigado e parabéns. Continue por esse trabalho. Obrigada. Parabéns, Igreja Adventista. O Ministério da Mulher agradece muitas contribuições e assim, fica muito contente, né? A direção está ali, as representantes do Ministério da Mulher está ali. E eu acredito que, como eu, estão assim, muito, muito felizes, porque encontra realmente pessoas que estão entendendo a gravidade da situação e que querem, sim, fazer a diferença na nossa sociedade. Então, os desbravadores estarão conosco lá nas ruas, né? Os jovens envolvidos com atividades na igreja estarão contribuindo com essa campanha. Eu tenho a vereadora para falar. E, assim, cada vez mais a gente precisa fortalecer esse tipo de programa, como o Quebrando o Silêncio, que é um programa que é desenvolvido ao longo do ano, mas que, nesta última semana, no último sábado de agosto, realmente tem suas ações mais intensificadas para que a comunidade realmente conheçam os impactos negativos na saúde da população e possa sim contribuir para o bem-estar, para a melhor qualidade de vida de pessoas que são abusadas em suas residências ou mesmo no ambiente de trabalho e nos seus relacionamentos afetivos de modo geral. Vereadora Gleide. Bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar a psicóloga Rejane, em seu nome, Rejane, saudar a todos que fazem a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Morada Nova, parabenizar pela disponibilidade de trazer a essa casa um assunto tão importante, principalmente durante o mês de agosto, mês Agosto Lilás, que trata exatamente essa questão da violência, a conscientização do fim da violência contra a mulher. Queria parabenizar pela sua fala, parabenizar a vereadora Jane, pela firmeza como ela se colocou. E, assim, a Jane fez até um comentário e que eu queria ratificar. Eu queria fortalecer a fala dela. Ontem, por exemplo, Jane, quando encerrou aqui o evento, que eu vi aquela matéria tendenciosa, eu fiquei até meio em choque, né? Porque o objetivo ontem do evento era fazer o quê? Fazer com que a sociedade viesse aqui, viesse conhecer mais sobre a Lei Maria da Penha, viesse conhecer um pouco mais sobre a campanha Agosto Lilás, promover realmente a informação, a conscientização para o fim da violência contra a mulher. E, de repente, veio aquela matéria de forma intencional, né, tentando promover a discórdia, como se as vereadoras não estivessem aqui porque não quiseram ou algo do tipo. Eu, particularmente, fui parada diversas vezes ontem. Gleide, foi que houve ali, que as minhas não foram. E se vocês observaram claramente a minha fala, no início da fala eu justifiquei a ausência de cada uma, inclusive, duas vereadoras entraram em contato comigo diretamente, que foi a vereadora Jane e a vereadora Nayara. Eu justifiquei a ausência delas e, de repente, as pessoas que pegam apenas parte das falas, não acompanham tudo, né? Aí
distorcem, e o pior de tudo, que, assim, inconsequentemente, acaba causando a violência contra a gente, porque ontem eu me senti violentada, como se eu tivesse feito aquele evento com o intuito de me promover e separar das minhas colegas, que, pelo contrário, o convite foi feito em nome da bancada feminina, né? Um requerimento de minha autoria, claro, mas em nome da bancada feminina, e que acabou gerando até um mal-estar na cidade, porque todo mundo fez comentários pejorativos totalmente desnecessários. Mas, enfim, é a sociedade que temos, e que bom que temos pessoas como você, Rejane, como outras tantas que tentam combater essas práticas. E, enfim, só agradecer e parabenizá-la. Mais uma vez, obrigada. Vereador, presidente. Kécio Martins. Vereador Kécio Martins. Bom dia a todos, bom dia, Rejane, bom dia, minha amiga Maria, e a todos da igreja, né? Parabenizar a fala das meninas e parabenizar a ação que a igreja pratica, e dizer, Greide, que sobre o evento de ontem, eu acho que era para ser mais interessado nesse evento o homem, não era nem tanto só as mulheres, porque o homem é um dos maiores agressores contra a mulher. Então, eu acho que uma audiência pública dessa, aqui ontem, era para ter tido mais homens do que mulher, porque para o homem ficar mais informado do que é o direito dele sobre a mulher. Então, eu tive pena por não poder estar aqui, que eu tive de estar em Fortaleza ontem, mas até eu perdi essa palestra, então eu fiquei triste, mas que a gente sempre vai ter a oportunidade. E um trabalho dessa igreja é muito importante, que não vai faltar oportunidade para a gente ficar sendo um homem melhor, né? Então, parabenizar e um bom dia a todos. Vereador, Elisbão Filho. Com a palavra, vereador Elisbão Filho. bom dia. Parabenizar a doutora pela disponibilidade de vir até aqui. Parabenizar a igreja, a direção da igreja em produzir, né, um folder, em produzir uma revista com um tema tão importante para a sociedade. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Dificilmente se vê quem se disponha, quem venha a ter gastos para um tema coletivo. Então, vocês estão de parabéns, continuem na luta de vocês, é uma luta que vale a pena, que a população agradece, que não só a mulher, como bem foi falado pela doutora, é o idoso, é a criança, é às vezes uma pessoa mais vulnerável, seja ele homem ou mulher, mas que temos que estar de olhos abertos e estarmos vigilantes para esse tipo de operação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mais algum vereador quer se pronunciar? Vereador Marquinhos. Só para parabenizar, já vi aqui a palestra dela, e também a Jane, que também fez um complemento, né, da realidade, né? Isso é o que acontece muito, infelizmente, apesar de todo um trabalho feito, desde a Maria da Penha, que vem de lá para cá, as mulheres, a defesa das mulheres, mas aí, infelizmente, muitos homens ainda têm aquela questão machista, né, que isso também afeta muito, infelizmente ainda, a raiz que vem, às vezes até da infância de muitos, né, dos pais da gente naquele tempo antigo, quando o homem era que era tudo, que a mulher não era nada, isso talvez hoje tenha reflexo, mesmo com todo esse trabalho da sociedade, tentando melhorar essa situação, equiparar, porque hoje, se nós analisarmos, nós temos no Brasil e no mundo, a maior parte é mulher. Né? A mulher hoje ela já tem o seu espaço no trabalho. A mulher hoje, antigamente você não ouviu falar mulher em engenharia, hoje é engenharia, em todos os setores da sociedade, então grande espaço. Mas infelizmente essa questão, que a gente chama do machismo, daquela coisa da mulher ser submissa, ainda para muitos não existe, o que é lamentável, mas o trabalho tem que continuar. É esse trabalho que você faz aqui, é o dia a dia das pessoas, é a conscientização, que isso aí é que vai fazendo com que vá diminuindo esse aspecto de acabar com isso, que todos nós somos iguais. Essa que é a verdade. Parabéns a todos vocês. Obrigada. Claudinho, peço licença só para complementar. Pode ficar à vontade, vereadora. Marquinhos, sabe o que é mais triste? É que hoje, não sei nem se existe um machismo reverso, talvez não exista, seja palavra inventada, mas as pessoas mais críticas com as mulheres são as próprias mulheres.
Assim, não sei se é porque elas já crescem sendo tão julgadas que ontem observando alguns comentários em fotos, a maioria eram de próprias mulheres, assim. Então é uma coisa, é um trabalho para a gente intensificar ainda mais para que as pessoas tenham essa chave virada, né? Porque o próprio machismo, ele pode, como ele é culturalmente reforçado, então mulheres e homens acabam se mostrando ali, né, na sua forma de se posicionar como pessoas machistas, né, sexistas. Exatamente, porque a naturalização disso, porque vê no dia a dia, muitas vezes é tratado como bobagem, mimimi, não, é coisa de... Gente, é muito mais sério do que se pode imaginar. Ofende facilmente, exatamente. Isso. Então, assim, por isso que a gente chama de violência sutil. E por isso que é tão difícil de identificar, né, para a pessoa que está sendo acometida por esse tipo de violência, como também quem pratica. Então é isso. Mais uma vez, obrigada. Passa. Minha irmã Rejane, posso dizer, eu gostaria, em nome da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, de funcionários, daqueles que fazem essa Câmara com muito amor, muito carinho, do povo de Morada Nova, parabenizar vocês. Parabenizar você, parabenizar as irmãs que estão à frente desse projeto, quebrando o silêncio, porque, além do trabalho espiritual, que é o papel da igreja, de diácono, presbítero, pastores, congregados, que fazem, resgatando e ganhando alma para Jesus, que isso é muito importante, vocês estão, além desse trabalho, vocês fazem um trabalho diferenciado, que isso, a igreja também tem que trabalhar, e aqui eu cito todas, o trabalho das atividades sociais, que é esse que vocês estão fazendo. Isso chama-se inclusão social. É a palavra definitiva para esse projeto e esse grande trabalho que vocês estão fazendo aqui em Morada Nova. Que Deus ilumine, que Jesus abençoe o caminho de todas vocês. A gente sabe que é uma caminhada que não é fácil. A gente encontra ao longo da vida, principalmente quem quer levar o amor de Deus àquelas pessoas. A gente encontra muita pedra no caminho, mas que a gente supera todos os obstáculos e ultrapassa todas as barreiras para que possamos fazer um mundo melhor, um Ceará melhor e uma Morada Nova melhor. Parabéns a vocês todos, que fazem a Igreja Adventista de Sétimo Dias. Contem com essa Câmara para todos os eventos que vocês forem fazer. Pode solicitar o espaço dessa tribuna livre, que nós estamos aqui para ouvir cada vez mais pessoas do bem, como são vocês, definindo e fazendo esse trabalho muito grande na sociedade civil organizada do nosso município. Muito obrigado. Obrigada, Ministério da Mulher. Suas considerações finais. O Ministério da Mulher representado Mulher, aqui. Né? A Pode Maria, ficar à vontade. Nós todos agradecemos mais uma vez e convidamos mais uma vez a comunidade a visitar a igreja, né, e participar dessa ação que haverá na entrega de panfletos no sinal da Galvão. E é isso, e um bom dia a todos, uma ótima sessão. Parabéns.